Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Duérito, seu professor. Vamos falar nessa aula sobre a colônia de Sacramento. Aqui na nossa imagem está escrito em espanhol, com a região hoje de língua castelhana ou de origem espanhola, né? É uma história de uma cidade, uma curiosa história de uma cidade portuguesa, aqui da América, que não faz parte mais do Brasil e foi palco de conflitos entre os portugueses e os espanhóis. A história local é impressionante. Nos confins do Uruguai, às margens do estuário da Prata e apenas a 50 quilômetros de Buenos Aires. Este é o último bastião do Império Lusitano no sul das Américas. A colônia de Sacramento, fundada pelos portugueses nas barbas de seus inimigos espanhóis, em fins do século XVII. Aqui nós estamos vendo toda a região onde hoje está a nação do Uruguai, né? O país Uruguai, que outrora pertenceu ao Brasil e também foi disputado pelos espanhóis e pelos portugueses, e principalmente aqui, ó, a colônia de Sacramento, bem aqui no finalzinho, bem aqui na pontinha. Tá vendo aqui meu dedo? Então, do outro lado, a Argentina e aqui o Brasil. Então, era uma disputa, né, entre espanhóis e portugueses. Uma disputa lá na Europa, que a batalha veio ocorrer aqui, as disputas, de fato, né, guerras e choques, vieram acontecer aqui na América do Sul, principalmente no sul do Brasil. Bom, essa cidade de Sacramento era uma cidade fortaleza, sempre a postos para a guerra, cercada por terra e por mar, na esquina de dois impérios, como eu disse, em atrito, né, entre os espanhóis, o Império Espanhol e o Império Português. Durante 97 anos, entre 1680 e 1777, foi o pomo da discórdia entre os espanhóis da atual Argentina e os luso-brasileiros. Perdida entre as águas do Prata a região da Campanha, Sacramento passou por 5 cercos. Foi destruída 3 vezes e reconstruída outras tantas, mudando de dono durante quase um século. Ora pertencia aos espanhóis, ora pertencia aos portugueses. O troca-troca entre portugueses e espanhóis é visível hoje na arquitetura da cidade. As casas portuguesas do período colonial, de pedra e com telhados de 2 ou 4 águas, enfileiram-se ao lado de moradas em estilo espanhol, de tijolos com terraços planos no teto. Muitas ruas têm nomes lusitanos, ou seja, portugueses, como Dom Manuel Lobo, o fundador da cidade, e Hipólito da Costa, nascido em Sacramento em 1774 e que fundaria o primeiro jornal do Brasil, o Correio Brasiliense. Apesar da importância, a cidade foi por muito tempo esquecida pelos brasileiros. Ninguém gosta de remoer derrotas, não é mesmo? E Colônia de Sacramento é a cidade que o Brasil perdeu. A briga entre Portugal e Espanha pelo estuário do Prata, a confluência dos rios Paraná e Uruguai, vinha desde o tempo dos descobrimentos. Em 1494, diplomatas se reuniram em Tordesilhas para fatiar o globo. O mapa mundi foi dividido por uma linha imaginária de 370 léguas a oeste de Cabo Verde. O que ficasse para lá da linha pertenceria à Espanha, ou seria dos espanhóis. Os territórios a leste desta linha ficaria para Portugal. Só que o arquipélago de Cabo Verde tem 10 ilhas e o tratado não especificou a partir de qual delas deveriam ser contadas as léguas. Ou seja, a partir de Cabo Verde, quantas léguas a leste ficaria para Portugal e quantas léguas a oeste ficaria para a Espanha. Olha um outro problema, os espanhóis e os portugueses
não concordavam sobre a extensão exata de uma légua. Imagine hoje, nem todos os países têm a mesma medida. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm uma forma de medir diferente dos brasileiros. Nós, brasileiros aqui que calçam 36, lá vai ter uma outra numeração, né? Lá, se não me engano, são contados em polegadas. Na Grã-Bretanha são polegadas. Aqui o nosso grau, principalmente na nossa região, né, muito quente, 40 graus, 42 à sombra, nós falamos graus Celsius. Nos Estados Unidos é Fahrenheit. Então, ou Fahrenheit, né? Dependendo da pronúncia e se é de origem o sotaque britânico ou estadunidense. Então, nós temos também, se hoje, no século XXI, nós não temos um parâmetro, uma medida consolidada para todos os países, uma mesma medida, imagina naquela época, e ainda por cima de inimigos, né? De nações inimigas, arquirrivais de séculos. Então, eles não tinham essa extensão exata. Então, por isso que essa região aqui, onde está a lupa, onde fica o Sacramento, era uma região em disputa, porque os portugueses falaram que estavam dentro da parte deles, dentro da linha deles, né, de Tordesilhas, e os espanhóis falavam que não, que estava dentro da linha deles. Então, uma confusão. O resultado foram séculos de guerra ao longo de uma fronteira imprecisa. Para Portugal, ela chegava até a Patagônia e para os espanhóis, ela passava por Cananéia. Os portugueses foram os primeiros a navegar pelo estuário em 1512. Mas os espanhóis ergueram a primeira cidade, Buenos Aires, em 1535, na margem sul do Prata. Na época, os portugueses estavam ocupados colonizando o Brasil, mas sua cobiça foi despertada com as notícias da descoberta das minas de prata de Potosí, hoje Bolívia. O caminho mais rápido entre Potosí e o Atlântico era o estuário do Prata. Tá vendo? Rio do Prata aqui, encontrando o Oceano Atlântico. Então, ele vem aqui, do lado de baixo a Argentina, o de cima o Uruguai, né? Na ponta Sacramento. Então, é esse território aqui interessantíssimo para o Brasil dominar naquela época. E esse rio navegável, né? Águas caudalosas, navegáveis, que chegava até as minas, né? Até esse material nobre na época, a prata. Então, o duelo nas Américas foi adiado por uma reviravolta lá na Europa. Em 1580, o rei espanhol Filipe II reclamou a coroa vizinha dos portugueses. Portugal e suas colônias ficaram incorporadas à Espanha durante 60 anos. Então, olha uma curiosidade. Brasil pertenceu por 60 anos, foi colônia, né, por 60 anos dos espanhóis. Porém, em 1640, os portugueses se libertaram novamente do domínio espanhol. Depois de chutar os vizinhos na Europa, os lusitanos resolveram acertar os ponteiros aqui na América. E foi então que a peleja por aqui realmente começou. A tarefa de fincar a bandeira lusitana nas margens do Prata coube a Dom Manuel Lobo, fidalgo, nascido em Portugal e governador da capitania do Rio de Janeiro. Em uma carta secreta, a coroa portuguesa o incumbiu de viajar até os confins meridionais e encontrar um sítio cômodo para uma fortaleza em um porto na margem superior... Para encontrar um sítio cômodo, né? Um lugar para construir uma cidade ou uma fortaleza, e também um porto na margem superior do Prata, ou seja, do outro lado da Argentina, em 1679, para que os navios pudessem ancorar e ali fazer as trocas comerciais, cobrar impostos, etc. Os espanhóis não haviam explorado a banda oriental e os portugueses queriam aproveitar a oportunidade para marcar ali a fronteira meridional de seu império. A coroa portuguesa procurou batizar seus domínios pelos maiores rios descobertos, como o Amazonas, ao norte do nosso país, o Prata, ao sul.
Não porque fossem fronteiras naturais, mas para garantir o controle das vias de acesso ao interior do continente. Lembrando, como eu disse, o Rio da Prata é um rio navegável, caudaloso, e o Amazonas também. Os espanhóis não imaginavam que Manuel Lobo, após 20 dias de viagem, havia desembarcado defronte de Buenos Aires, em uma baía atrás da ilha de São Gabriel, na outra margem do Prata, onde batizou o acampamento de colônia do Santíssimo Sacramento. Dias após o desembarque, um grupo de espanhóis foi cortar lenha por ali e avistou barracas, canhões e soldados. Voltaram correndo a Buenos Aires com a notícia de que os inimigos estavam estacionados a pouco mais de 50 quilômetros. Então, uma ilha, né, tampava a visão de quem estava aqui no Uruguai, né, que pertencia ao Brasil, né, de forma que os brasileiros queriam, os lusitanos estabelecidos no Brasil, queriam dominar essa região, mas de frente esse estuário, esse local onde eles queriam fundar Sacramento, tinha uma ilha onde tampava a visão do outro lado do rio, onde ficava e fica a cidade de Buenos Aires. Só depois, no cortar essas tal lenhas, que eles descobriram que os inimigos estavam do outro lado. Na madrugada de 7 de agosto, um grupo de guaranis escalou a paliçada e degolou os sentinelas. A recém-nascida colônia foi saqueada e incendiada em horas. Dom Manuel acabou seus dias preso em Buenos Aires. Mas Portugal não largou o osso. Mesmo após a vitória, a Espanha não se animou a colonizar a Banda Oriental. A coroa espanhola, na época, em conflito com a Holanda, não queria entrar em guerra com Portugal, para não perder forças. Ao redor da fortaleza surgiram plantações de trigo, pomares de pêssegos, figos, fazendas de gados. As paliçadas e barracas de couro deram lugar a casas de pedra, igrejas, armazéns e uma muralha enfeitada com brasão português. Mas o burgo lusitano voltou a ser atacado e conquistado pelos espanhóis. Por quase um século, os portugueses sempre davam um jeito de voltar e reconstruir tudo. A história militar da colônia é uma sinuca. Foi tomada outra vez pelos espanhóis em 1705 e fundada pela terceira vez em 1717. Um dos objetivos da coroa portuguesa, ao fundar a nova colônia, era aproveitar ao máximo aquele mercado oblíquo. E foi assim que, no final do século XVII e início do XVIII, o trajeto entre Buenos Aires e Sacramento virou um ninho de contrabandistas. Navios carregados de açúcar, melado, tabaco e farinha vinham até Sacramento desde Pernambuco, Bahia, São Paulo e até mesmo de Portugal. Outra riqueza que transformou Sacramento em ilha de prosperidade foi o gado. Jesuítas vindos do Paraguai haviam trazido ao Rio Grande do Sul centenas de touros e vacas. Sem currais nem cercas, os animais voltaram ao estado selvagem. Além do gado, os cavalos também proliferaram no Pampa. Em 1535, os fundadores espanhóis de Buenos Aires trouxeram cerca de 70 cavalos andaluzes que se multiplicaram até dar origem a enormes manadas. Em 1776, estourou a Revolução Americana nos Estados Unidos. Vendo que os britânicos não poderiam acudir os portugueses, o rei espanhol Carlos III resolveu expulsar de uma vez os lusos do Prata. Em 1777, nomeou o fidalgo Pedro de Ceballos como vice-rei do Prata e o enviou pelo Atlântico com um exército de 9.400 navios. 9.000 homens e 400 navios. Em poucos dias de combate, os espanhóis arrasaram o último bastião português no calcanhar das Américas.
Olha como que foi trágica, impressionante a história desta colônia que de tempos em tempos pertenceu ao Brasil, ou seja, na época, né, aos portugueses, mas como o Brasil era uma colônia de Portugal e a região ia ser incorporada e foi, né, por determinadas épocas, incorporadas à colônia brasileira de Portugal. Então, como no início da nossa aula, nós não gostamos de relembrar as nossas derrotas, mas é de uma importância inestimável aprender todos os fatores históricos, sendo perdedores ou vencedores. O interessante é ter o conhecimento. E é uma região turística, tá, gente? Se tiver a oportunidade algum dia conhecer, é uma região belíssima. Quem viaja para a colônia de Sacramento volta impressionado com as histórias e com essa junção de história portuguesa e também história espanhola, né? Podia achar um S aqui, um carioquês. História. Então, nós temos aqui neste mapa, deixa eu passar para o lado de cá para vocês verem melhor, uma região do mapa antigo, era uma cidade cercada por fortalezas, ainda tem um pedaço desses muros aqui, desses fortes, ainda preservados hoje na cidade de Colônia de Sacramento. Do outro lado fica a Argentina e esse pedaço de terra hoje, né, essa cidade, essa fortaleza, hoje uma cidade, pertence à República do Uruguai. Estudantes, chegamos a mais um fim de aula, né, de conhecimentos e que nós vamos a cada dia nos aprofundando. Mas antes de pedir vocês para acessar a plataforma, só vamos ver a parte onde começa aqui a origem, né, da criação dos gados. Então, eles vão sair daqui do Uruguai e vão se estender para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e assim para a região depois centro-oeste do Brasil e o nordeste também, depois chega aqui os gado leiteiro nas Minas Gerais e assim sucessivamente. Mas primeiro aqui nessa região dos Pampas, até hoje muito riquíssimas, tá? Com essas criações nos Pampas, tá? E aqui embaixo no mapa, nós temos aqui esses fogos de artifício, na verdade são os canhões onde ocorreram a guerra aqui, na colônia de Sacramento. Tá? Do outro lado, Buenos Aires. Olha como que fica muito perto, Sacramento e Buenos Aires. Então, finalizamos mais uma aula. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV. Até a próxima aula.